Olá, bom dia. Hoje, dia 6 de setembro de 2024, e eu me sinto honrado por poder ser recebido na sua casa por você nessa manhã ou em qualquer horário que você esteja assistindo essa live. E o objetivo desse nosso encontro é lermos um pouco a palavra de Deus, e hoje a nossa meditação vai basear em Filipenses capítulo 4, de 1 a 4, que diz assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros companheiros, ou os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Esse, como eu disse já em outros momentos, e como a gente sabe, é um texto da prisão. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses e também a carta aos Efésios, ele estava preso. E ele pastoreia essas igrejas a partir dessas cartas que ele escreve. E aqui, especificamente, nesse último capítulo de Filipenses, ele busca uma liderança na igreja, alguém que está à frente da igreja de Filipe, e pede um favor para ele. Pede para que ele encontre ou aproxime Evódia e Sintique, duas mulheres que eram crentes genuínas, que eram amantes do Senhor, amadas por Deus e amantes da obra de Deus, amantes do Senhor, que tinham realmente um relacionamento muito profundo de fé. Entretanto, elas não tinham uma convivência muito boa. Elas eram inimigas. Apesar de serem crentes, eram inimigas. E aí a gente vê esse texto e a gente fica pensando, como é possível isso, né? Inclusive na igreja primitiva, numa igreja logo no início do cristianismo, né? É possível, porque onde tem gente tem problema. As pessoas não são iguais, a carga cultural, a bagagem cultural é diferente um do outro, e até mesmo a expressão de fé, a caminhada realmente pode gerar esse tipo de coisa, né? Elas eram divergentes no pensamento. E não era só divergentes no pensamento, elas se tornaram inimigas, elas brigavam mesmo entre elas. Eram pessoas que tinham cooperado para que a igreja de Filipos nascesse, né? A gente não sabe em qual momento realmente elas foram grandes cooperadoras do apóstolo Paulo. Ele cita aqui que elas ajudaram todas as lideranças que apareceram ali, Paulo, Clemente e tantos outros que apareceram ali como líderes para fazer aquela igreja ficar forte. Essas irmãs estavam do lado para ajudar a fazer. Elas tinham um grande amor pela obra, mas havia divergência entre elas, né? E aí Paulo então invoca ou provoca a liderança da igreja para que resolva essa situação. Vamos aprender algumas coisas com essa questão delas aqui, porque a gente sabe que é impossível para mim ter um convívio igual com todas as pessoas da igreja. É difícil. E é difícil para você também isso. Há pessoas na igreja com as quais você tem mais afinidade e há pessoas com as quais você tem menos afinidade. Isso é normal. O que não é normal é ter inimigos dentro da igreja. Isso não é normal, né? O cristianismo sofreu várias divisões, vários rachas, né, no seu início e até hoje por causa de inimizade. Mas a gente está indo para o mesmo lugar, né? A gente pelo menos a gente anseia ir para o mesmo lugar, que é o céu. A gente anseia o mesmo Senhor. E a beleza do Evangelho está exatamente no fato de Deus conseguir unir pessoas completamente diferentes, com situações financeiras, situações culturais, com vários tipos de experiências de vida totalmente diferentes. Eles reúnem todas essas pessoas no mesmo ambiente, numa mesma condição, no mesmo propósito. Então o ponto unificante nosso é o propósito. O ponto unificante nosso também é o Senhor, né? Mas isso não nos impede, ou isso nos deve fazer pensar que o nosso irmão, o nosso semelhante, também precisa ser amado, assim como eu quero ser amado, né? Então vamos ver quem a gente pode aprender com Evódia e Sintique. Primeira coisa que a gente vê nesse texto é que Paulo invoca um pacificador. É importante que haja um pacificador. E a Bíblia diz que nós todos precisamos ser pacificadores, né? Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores. Então, felizes são os pacificadores. Mas para uma pessoa ser pacificador, primeiro ela tem que estar pacificada. Ela tem que ter a paz, ela tem que ter a harmonia interna. Ela tem que realmente ter o reino de Deus fluindo dentro dela, mantendo ela em paz consigo mesma, para que ela possa também ser uma pessoa que transmita a paz.
Você conhece alguém assim? Que quando ele chega no ambiente, o ambiente fica leve, porque ele traz a aura dele, né? A expressão que sai dele, a energia que vaza dele, é uma energia de paz, né? Então, assim, é bom lidar com gente assim. Então Paulo evoca essa pessoa, ele fala, você que é mais experiente, que é mais espiritual, que é mais maduro na fé, coloca paz nesse ambiente, porque está sendo ruim para a igreja. Chama a responsabilidade, né? Também é outra coisa que a gente precisa pensar, chamar a responsabilidade. Quando eu tiver algum ponto divergente com uma pessoa, e não houver uma outra pessoa que seja essa pessoa que vai fazer a ponte, que vai ajudar a gente a ter harmonia, eu preciso chamar a responsabilidade. Eu preciso ser essa pessoa. Eu preciso ter maturidade cristã, maturidade espiritual, para que eu possa chamar a outra parte e fazer todos os ajustes necessários, mesmo que seja um dano para o meu ego, mas vai ser um benefício para o reino, né? Então eu preciso pensar no reino em primeiro lugar, né? Então chame para si a responsabilidade da resolução, né? Talvez esse líder aqui poderia chamar ou a Evódica, ou a Evódia, né? Ou a Síntica, uma das duas, chamar uma das duas no canto, ver qual das duas que era mais madura, né? Eram duas senhoras, qual das duas que era mais madura, e chamar, falar, vai lá, reata lá com ela, resolva isso. Né? Vocês não precisam ficar abraçados, beijando o tempo todo, mas as inimigas também não podem ser. Né? Quando depender de você, tenha paz com todos os homens. É isso que o apóstolo Paulo fala, né? Quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Então sempre faça depender de você. Você não tem como impedir que uma pessoa seja seu inimigo, mas você não pode ser inimigo das pessoas, né? Eu não posso ser inimigo das pessoas. Eu não posso impedir que as pessoas me odeiem. Isso pode acontecer, mas eu tenho que me esforçar para não ser. Eu tenho que entender as diferenças, eu tenho que entender que existem ritmos diferentes. Tem pessoas que é mais agitada, acontece. Tem pessoas que é mais alegre, mais espontâneo. Tem pessoas que é mais introvertido. Tem pessoas que é mais lento. Tem pessoas que é mais reflexivo. O outro já é mais explosivo, né? Somos todos diferentes, mas o propósito é o mesmo. E a gente consegue, se a gente fizer uma gestão de sentimentos e emoções, a gente consegue se dar bem com todo mundo, ter trânsito com todo mundo, né? Outra coisa, se porventura você fizer de tudo e ainda assim uma pessoa insistir em ser seu inimigo, amontoe brasas na cabeça dele. Seja você o amigo do seu inimigo, entendeu? Por isso que Jesus falou, ame seu inimigo. Amontoe brasas na cabeça dele, envergonhe a pessoa sendo uma pessoa melhor. Não baixa no nível da pessoa, não. Não baixa no nível, não se diminua por causa disso. Seja você, tenha você a estatura cristã, a estatura espiritual que lhe convém. Se ele não quiser do lado de lá ter isso, tenha você daqui para lá. Né? Teve uma vez que eu conheci uma pessoa, me apresentaram um rapaz, e esse rapaz logo de cara falou assim, uma pessoa para... Ninguém me convence que é pastor só porque diz que é pastor, não. Tem que me provar com atitudes. Aí eu fiquei pensando, gente, então eu tenho que passar no crivo avaliativo dele, ele que vai definir se eu sou pastor ou não. Então eu tenho que passar no crivo. Mas eu não me preocupei com isso, não. Eu falei, não, eu tenho que passar no crivo de Deus. É Deus que tem que fazer essa checagem, não é o ser humano. Né? Não fique nessa ansiedade de querer provar que você é ou não é. Para ninguém. Só seja você mesmo. Só seja você mesmo e deixe acontecer. E com o tempo, essa pessoa acabou gostando de mim. Gostando, e a gente é amigo. E tá tranquilo, tá tudo em paz. Não precisei fazer nada para provar. Assim como já aconteceu de eu fazer pré-julgamento de alguém e essa pessoa com atitudes me provou que ela era completamente diferente daquilo que eu pensava. Às vezes a gente tem pré-julgamento, a gente projeta das pessoas algumas coisas, inclusive nossas mesmo. E a gente acha que a pessoa tem que passar no nosso crivo avaliativo. De repente, Sintique pensava que a Evódia não era tão crente quanto ela, ou vice-versa. E isso é uma bobagem muito grande, né? Quem tem que ver isso é Deus. Né? O apóstolo Paulo falou, depois ele conclui falando, regozijem-se no Senhor, gente. Tenha alegria para além da vida. Essa vida é muito pequena para ficar guardando essas coisinhas. Vocês vão passar anos e anos brigando aí. Essa vida é muito pequena. Isso está trazendo prejuízo para a vida de vocês, para as famílias de vocês, para a igreja como um todo, para a comunidade de um modo geral, prejuízo para o reino. A vida é muito pequena para ficar guardando essas coisinhas, né? Então,
a partir do momento então que a gente consegue liberar essas questões, se liberar delas, ser mais forte do que elas, ser maior do que elas, a gente começa a experimentar o regozijo, que o apóstolo Paulo falou, regozijai-vos. Regozijar significa ter uma alegria intensa, né? Uma alegria incontida, uma alegria que está para além dessa vida. Nada nessa vida se compara à alegria do reino de Deus fluindo dentro da sua vida, na pessoa do Espírito Santo. E isso só é possível quando a gente desobstrui os canais. Se eu ficar com o canal obstruído, por isso que o apóstolo Paulo, por isso que Jesus vai falar, né? Se você for entregar a sua oferta e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, reconcilie com ele. Só para você ver, quando você tem um problema com seu cônjuge, você que é casado, ou então na sua família mesmo, você tem um problema com seu pai, com a sua mãe, com o irmão, alguma coisa, você vai trabalhar, ou vai para a escola, ou vai para a faculdade, vai para qualquer lugar, o seu dia fica meio nebuloso, né? Você produz mal, você se movimenta mal, você se relaciona mal com as demais pessoas. É porque sua alma está inquieta, sua alma precisa ser pacificada. Eu não sei sinceramente se essas irmãs, depois que brigaram, Evódia e Sintique, eu não sei se elas conseguiam ter no Senhor a mesma alegria de servir. Será que elas serviam com o mesmo entusiasmo que elas serviram no início? Elas ajudaram tanto Paulo e tantos outros líderes. Será que elas tinham o mesmo entusiasmo? Ou será que quando pensavam em ir na igreja dava até transtorno de ansiedade? Talvez ir na igreja, nossa, vou ter que encontrar a Evódia lá, gente. Dava aquela tremedeira, aquele suador, dá aquele negócio esquisito, aquela sensação ruim. Isso não é bom não, isso faz mal. A alma está inquieta, a alma tá pedindo socorro, me ajuda, reconcilia para que eu fique bem. Porque se o homem interior não estiver bem, o homem exterior sofre muito. E o reino sofre também. Então o apóstolo Paulo falou, regozijem-se. Permita que o reino de Deus flua dentro de vocês como uma água viva, realmente uma alegria incontida dentro de você. Pacifica sua alma. E você só vai pacificar sua alma se você se pacificar com as pessoas que estão ao seu redor. Porque nós somos todos o mesmo corpo. Existe um fio condutor que nos liga a todos nós. Eu sou parte de você, você é parte de mim. Não tem como eu viver plenamente se você está sendo prejudicado e se eu estou te prejudicando. Entende? O apóstolo Paulo quis explicar isso, deixar isso com poucas palavras. Em outros textos, em outros momentos das Escrituras, a gente vê isso acontecendo, né? Então, a paz interior, ela nos livra de medo, ansiedade, ela nos livra de conflitos internos, ela é remédio. A Bíblia diz assim, que o coração alegre, coração ali quer dizer a alma, o coração alegre, ele é remédio para os ossos, ele é remédio para o corpo, ele é remédio para a mente. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos aprender com o exemplo negativo de Evódia e Sintique, que não vale a pena. Nós estamos aqui para viver para além da vida. Não é só para essa vida, não. É para além da vida. E essa vida aqui é uma semente que a gente está plantando. E ela vai germinar na eternidade. Deus abençoe Carlinha, Jusilane e Alice, irmã Maria. Deus abençoe cada um dos irmãos. Uma boa sexta-feira. A gente se encontra no domingo para aqueles que são da IBEMAV. Aliás, hoje à noite, 19h30, a gente tem uma missionária na igreja. Se esforce para estar lá, vai ser muito bom para a gente ter esse culto lá com essa missionária, tá bom? Deus abençoe.